Olá, queria pensar contigo e se Jesus não tivesse nascido? Imagina um mundo sem Natal, sem Páscoa, sem cruzes nas igrejas, sem influência transformadora de um homem chamado Jesus. E se Jesus não tivesse nascido? As consequências seriam profundas e impactariam cada aspecto da nossa existência. Em primeiro lugar, viveríamos num mundo sem esperança. Sem Jesus, a humanidade permaneceria aprisionada num ciclo vicioso de pecado e morte. A Bíblia ensina-nos em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus. Sem Jesus, não haveria perdão para os nossos pecados, nem esperança de reconciliação com Deus o Pai. Estaríamos condenados a enfrentar a eternidade, separados do amor e da graça divina. Em segundo lugar, se Jesus não tivesse nascido, seria como viver num mundo sem amor incondicional. Sem Jesus, o mundo careceria da demonstração suprema do amor, esse amor chamado incondicional. Jesus, o Filho de Deus, voluntariamente se entregou para morrer na cruz, pagando o preço do teu e do meu pecado. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Filho se entregou voluntariamente, e esse é um ato de amor sacrificial, o qual é a base da nossa fé e a fonte da nossa esperança. Sem Jesus, o mundo seria um lugar mais frio, mais egoísta e sem esperança. Em terceiro lugar, se Jesus não tivesse nascido, viveríamos num mundo sem verdade absoluta. Sem Jesus, a verdade tornar-se-ia relativa e subjetiva, em que cada um definia o que é certo e o que é errado de acordo com os seus próprios critérios. Porém, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E acrescentou: "E ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por mim." Foi ele próprio quem o disse em João 14:6. Ele nos revela a verdade sobre Deus. Ele disse: "Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar." Ele revela-nos a verdade sobre nós próprios. Ele conhece os nossos corações. E Ele sabe o propósito da nossa existência. Ele sabe o porquê que nós fomos criados. Porque Ele estava na origem, criando todas as coisas. Sem Jesus, o mundo estaria perdido num mar de incertezas e relativismos. Em terceiro lugar, um mundo sem transformação. Era o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido. Sim, sem Jesus não haveria poder para transformar vidas. Jesus não apenas nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele também nos capacita a viver uma nova vida, cheia de propósito e significado. Eu costumo dizer que sei quem sou, de onde venho e para onde vou. Ele liberta-nos do poder do pecado e dá-nos o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer e para nos conduzir a toda a verdade. Sem Jesus, permaneceríamos presos nos nossos velhos hábitos, nos nossos velhos padrões de comportamento,
amarrados a tradições vãs que recebemos dos nossos pais, incapazes de experimentar a verdadeira liberdade, pensando que somos livres, mas na essência sem o ser. Em quarto lugar, se Jesus não tivesse nascido, viveríamos num mundo sem justiça e sem compaixão. Sim, sem Jesus, o mundo seria ainda mais marcado pela injustiça, pela opressão e pela falta de compaixão. Jesus ensinou-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, em Mateus 22:39, e a cuidar dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados. Ele foi mais longe e disse: amai-vos uns aos outros como Deus vos amou. Perdoai-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ele mostrou-nos o caminho da justiça, da misericórdia, da bondade, do amor e da humildade. Sem Jesus, o mundo seria um lugar ainda mais cruel e desumano. Em quinto lugar, um mundo sem esperança na morte. Era o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido. Sem Jesus, a morte seria o fim de tudo. Não haveria esperança da ressurreição, não haveria certeza da vida eterna, nem tampouco do reencontro com aqueles que amamos e que já partiram. Jesus, porém, venceu a morte e ele oferece-nos a promessa da vida eterna. Em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele garante-nos que mesmo que morramos, se cremos nele, viveremos e que um dia estaremos com ele na glória. Sem Jesus, a morte seria uma derrota definitiva. Morríamos e ponto final. Acabava tudo. Acabava-se a esperança. Mas não quero terminar sem uma boa notícia. Existe uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus nasceu. Aleluia! É verdade, eu creio. Jesus nasceu. É uma verdade espiritual, mas é também uma verdade física, comprovável. Graças a Deus por isso. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu, mas ressuscitou, cumprindo não só todas as profecias, tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento a seu respeito, como também apareceu a este mundo para oferecer salvação a todos os que creem. Não é por mérito, não é por favor, não é por comprar, não. A salvação nos foi dada de graça, é um presente gratuito de Deus, basta crer nele. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueça, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, não é um dos caminhos, não, é o único caminho. E só nele podemos encontrar a única verdade, a verdade absoluta. E só ele pode dar a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que perdura por toda a eternidade. Ele é a resposta às tuas perguntas. Ele é a solução para os teus problemas. Jesus é a solução para o mundo. Por isso, não queria terminar sem te lançar um convite. Eu convido-te a receber Jesus no teu coração e a experimentares a transformação que Ele pode realizar na tua vida. Mas para isso, precisas de te humilhar, precisas de reconhecer que és pecador, que estás separado da glória de Deus, dos seus propósitos, dos seus planos, que estás separado da sua palavra e precisas te arrepender dos teus pecados, precisas de crer em Jesus Cristo e recebê-lo como teu Senhor e Salvador, precisas de entregar a tua vida
consagrar-te a Ele e, no final de tudo, descobrir a alegria, a paz e a esperança que só Ele pode oferecer. Não vivas num mundo de dúvidas e se Jesus não tivesse nascido. Antes, vive por fé, sentindo a verdadeira paz de espírito e a alegria da alma que só em Jesus podes encontrar. Vive na realidade do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Queres confessar a Jesus como teu único Senhor e recebê-lo de coração como suficiente Salvador? Se sim, faz comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz para me salvar e que ressuscitastes ao terceiro dia para me dar vida eterna. Eu te recebo como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra no meu coração e vem transformar a minha vida. Amém. Que assim seja, e se fizestes esta oração, que Deus te abençoe.